Eu estou muito feliz, muitíssimo feliz, porque hoje nós anunciamos a abertura, né, das vendas de um curso por um valor super especial, que na realidade eram os atendimentos presenciais, e depois, né, quando foi em 2014 que eu comecei realmente a entrar no mundo digital, eles eram também atendimentos, sessões online, sempre particular. Às vezes tinha algumas dinâmicas que eram feitas em grupo, porém a maioria delas eram feitas individuais, personalizadas de acordo com cada pessoa, até que depois, em 2019, isso virou também atendimentos em grupos. E aí, devido a essa questão aí da pandemia, da crise, né, e tudo mais, as pessoas muito estressadas, muitas pessoas inclusive dizendo, né, Agatha, a gente não quer saber nem de transar, cadê libido, né, não tem libido, porque tem muito estresse, tem muita ansiedade, tem muita gente ficando realmente traumatizada, né, ou por conta das sequelas aí que tiveram depois que as pessoas mesmo pegaram o Covid, ou muitas pessoas também que perderam entes queridos ou pessoas muito próximas, familiares, enfim, parceiros de negócio e tudo mais. Essas pessoas também ficando traumatizadas, e aí ninguém não tem essa energia, esse pique. Na realidade, muitas das minhas alunas e clientes, na realidade, nem queriam saber de sexo. E aí muita gente fazendo os atendimentos online, né, comigo, particulares, individuais, e muitas também entrando nas turmas por conta do valor ser mais acessível. Só que muita gente ainda, né, com essa dificuldade, né, de aquisição do curso mesmo, no valor dele das turmas online, porque na turma a gente faz como se fosse uma mentoria ao vivo, algumas vezes por semana, e aí tem toda a didática, né, os exercícios das técnicas de controle de estresse também, e aí os acompanhamentos realmente, né, feitos durante todos os dias da semana. E aí, por isso que o valor fica, né, um pouquinho mais salgado, e aí muita gente pedindo, né, Agatha, por favor, cria, né, o curso online que seja mais acessível, que aí a gente pode, né, comprar e fazer, e aí, né, você vai acompanhando conforme a gente vai tendo alguma dificuldade. Então, a equipe resolveu, né, criar o curso, e aí foi lançado hoje. Hoje começam as vendas, né, do curso Você Feliz, como se livrar do estresse, da ansiedade, das tensões, do pânico, né, dessas síndromes, e aí conquistar a felicidade e o bem-estar, porque a partir do momento que a pessoa faz a integração, né, se livra de tudo isso que impede de ver da plena, feliz, aí se ela consegue entrar em harmonia, fazer essa conexão da fonte, consegue trabalhar também nesse curso. A gente tem o objetivo de trabalhar vários pezinhos, né, que a gente vai trabalhar a parte física, a gente vai trabalhar a parte emocional, que são as emoções, a gente vai trabalhar a parte mental, que são os exercícios mentais, as programações, as reprogramações, as limpezas também. A gente vai trabalhar também a parte energética, que particularmente eu gosto muito, e a parte espiritual também, para fazer essa conexão aí profunda e a pessoa realmente conseguir plenitude na vida. E aí vocês também vão acompanhar nas redes sociais a Agatha Lee Harper, e aí então vocês vão ter acesso a questões técnicas, como por exemplo, você sabia que tem um estresse físico, que ele é pontual, que por exemplo no meu caso era um estresse pós-traumático. Porém, a gente também tem estresse emocional. Por exemplo, a pessoa que passa por um trauma, ela tem um estresse emocional, que é diferente do estresse físico, que também pode deixar marcas emocionais, tá vendo? Então eu vou explicar para vocês essas questões técnicas, e a gente vai fazer também mais dinâmicas energéticas, como aquelas que a gente já fazia desde a época de 2019, quando eu lancei a ginecologia energética. Quando foi em 2014, eu sofri um acidente, que eu fiquei presa num elevador durante mais ou menos 1h30, até quem, né, tem o meu Instagram, se sair rolando aqui tanto de foto, vai encontrar, né, eu linda e fina lá no elevador, consegui tirar uma foto e ainda postei. Eu tô aqui presa no elevador esperando o socorro. Porém, né, isso foi nos primeiros 2 minutos, que aí passou, né, 10 minutos, 20, 30 minutos, 1 hora, 1h30. E aí durante, né, essa 1h30 foi muito tenso, né, eu achei que eu fosse morrer, porque ainda o elevador começou a cair, né, comigo e tudo mais. Eu tava num andar muito alto e realmente eu achei que eu fosse morrer. E aí, né, quando eu saí, ao invés da pessoa aqui, linda, maravilhosa, parar, chorar, descabelar, né, pôr aquela confusão de sentimentos pra fora,
que eu fiz? Não, eu segurei, me travei, porque eu sou muito forte, eu sou uma mulher invencível, imparável, inabalável. E aí eu fui lá, tinha 2 chás de lingerie. E aí, como eu me atrasei, quando eu cheguei lá, vocês imaginam já como estava o nível dessas mulheres, né? Totalmente embriagadas no primeiro chá. E aí ficou muito confuso, porque eu fiquei com aquele tanto de sentimentos, né, que eu queria pôr pra fora, porém eu tinha que segurar, porque eu sou muito profissional, né, linda, maravilhosa. E aí ficou, né, aquela coisa, aquele monte de mulher bêbada gritando na minha cabeça, né, e falando, e não tinha microfone. Quem me conhece sabe que eu falo um pouquinho, né, muito baixo. E aí, né, eu com aquele estresse, né, aquele negócio achando que quase morrer, aguentando aquele monte de mulher bêbada. E aí, quando eu terminei, ainda fui pro outro chá, pior ainda do que esse. E aí, o que me aconteceu? Isso foi no sábado. Quando foi na segunda-feira, e nisso também eu não chorei nem nada, né? Não pus pra fora, não falei com ninguém, nada. Só algumas pessoas viram, né, a minha postagem que eu tinha ficado presa no elevador. E aí, perguntaram se eu estava bem, né? Eu, sim, linda, maravilhosa. E quando foi na segunda-feira, eu estava no curso na faculdade de fisioterapia. E aí, acabou a energia, começou a chover, ficou aquele clima, né, de nostalgia, assim. Aquelas nuvens cinzas, aquela coisa assim bem, né, deprê mesmo. E aí eu comecei a chorar, e não parava de chorar. E a professora Agatha, o que foi, né? E eu tentei contar pra ela o que estava acontecendo. E aí também, quando foi no domingo, meu filho falou assim que tinha engravidado, uma menina, ele tinha 18 anos na época. E aí ele tinha que casar, né, pra assumir a menina. E eu nem tinha me preparado psicologicamente pra isso, né? E aí foi aquela loucura, ela... Olha, ali assim no tal lugar tem um pronto-socorro psiquiátrico, vai lá. E aí eu fui, né, e lá eu fiz uma série de testes e tudo mais. Depois também eu fiz os exames e aí fui diagnosticada com síndrome do pânico, estresse pós-traumático, fobia social e na época era depressão. Porém, quando foi mais tarde eu fazendo tratamento com outro psiquiatra, porque remédio nenhum controlava a minha depressão, eu só queria morrer de tanto chorar, não tinha energia pra nada. E aí um outro psiquiatra descobriu que na verdade eu não era depressiva, era transtorno afetivo bipolar. Por isso que eu ficava alterando, né, muitos sentimentos, muita euforia, depois muita melancolia. Quem sofre, né, de tanto transtorno afetivo bipolar sabe muito bem disso. E aí, né, na época eu ainda comecei a tomar medicação muito forte. E aí, quando eu começava a compartilhar no meu círculo, né, de pessoas, tanto da família quanto da empresa, né, negócios e tudo mais, quanto amigos, colegas de trabalho e terapeutas também, que eu estava fazendo alguns cursos, as pessoas ocorriam de mim, não queriam mais me contratar para fazer nenhum evento, ou fugiam, né, ou desmarcavam os compromissos, começaram a desmarcar sessões porque achavam que eu não tinha qualidade técnica para estar atendendo. E muita gente também, né, principalmente família e amigos, né, nossa, Agatha, você não tem vergonha na cara, isso é frescura, isso é coisa de gente fresca, que isso, depressão, estresse pós-traumático, fobia social, você é palestrante, fobia social, isso é coisa de gente milionária, né, essas síndromes aí que você tá querendo vergonha na cara, isso aí é falta do que fazer. Arruma uma trouxa de roupa para lavar, arruma uma casa para limpar, arruma uma pilha de vazia para lavar, arruma um lote para capinar, porque você não vai ter tempo de depressão. E aí eram frases que eu ouvia constantemente, né, dessas pessoas que eu achava muito querida. Então todas aquelas feridas emocionais que vocês podem também pensar na época, né, eu me senti traída por todo mundo, eu me senti abandonada, rejeitada, excluída, né, humilhada, porque se você não pode trabalhar, você não tem a dignidade, né, de ter o seu dinheiro, então você vai ser humilhada por alguém. E eu sentia tudo isso, e aí foi horrível. Então eu fui atrás, fiquei sim, porque muita gente também falou para eu não tomar remédio nenhum, para eu viver aí só com terapias alternativas e tudo mais. Isso é uma coisa que eu não recomendo. A gente tem que fazer sempre as duas coisas. A medicina convencional, a medicina tradicional existe por um motivo, assim como também as terapias alternativas existem por outro motivo. E a gente então tem que trabalhar com as duas coisas até a gente um dia alcançar um certo nível e a gente conversar com o nosso médico, né, responsável, e ele decidir se vai liberar a gente ou não da medicação. Porque eu passei por tudo isso, então eu tenho propriedade para falar do assunto. Porque de 2014 até o início, né, de 2020, foi quando eu parei de tomar um remédio, no começo de janeiro de 2020. Então eu passei por tudo isso e aí eu descobri como fazer essa transição gradativa e me tratar somente com as terapias energéticas, principalmente. Por isso que não é um trabalho assim de hoje, não é, nossa, eu tô inventando mais uma coisa, não, é uma coisa que aconteceu desde aquela época de 2014
E ele foi evoluindo, eu fiz vários cursos também, eu li muitos livros no assunto, muitos cursos, né, naquela época eram todos presenciais, alguns vira e mexe tinha algum online, mas eram basicamente todos presenciais, assim, cursos extensos, né, realmente formações profissionais também, muito atendimento terapêutico também, que é outra coisa muito importante, né, então a gente vai trabalhar a parte da medicação, a gente vai trabalhar a parte das terapias alternativas e a gente também vai trabalhar o atendimento, né, psicológico. Então tudo isso eu fiz em conjunto e aí eu consegui ficar livre de tudo isso e aí sempre, né, ajudando as pessoas nesse sentido do meu convívio a superarem esses momentos, né, de estresse, de ansiedade, de tensão, de pânico, de tristeza, dessas loucuras aí, né, essas ansiedades, tanto de ansiedade da vida mesmo, como, por exemplo, muitas alunas que eu tenho os cursos de formação profissional, às vezes começam a fazer o curso cheios, né, de ansiedade, daquelas loucuras. Nossa, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou aprender? Será que eu vou ganhar tão bem assim? Será que eu vou conseguir ganhar meus 5 mil reais por mês? Será que eu vou conseguir chegar no nível de 10 mil reais por mês? E aí as pessoas, né, com essas ansiedades, então eu sempre compartilhando algumas técnicas, até que elas ficaram nos atendimentos e depois nos grupos de atendimento, né, nos grupos terapêuticos, e agora estão nos cursos online, que estão sim com valor mais acessível, justamente para todo mundo poder ter acesso a isso que está fazendo bem para todo mundo, ok, pessoas queridas? Então é isso que eu vim compartilhar aqui hoje com vocês, um pouquinho da minha história, né, de como tudo aconteceu comigo, como eu fiquei lá no fundo do poço, como durante 6 anos eu aprendi que do fundo do poço só tem saída por cima, e agora o que era a minha felicidade, né, hoje, do que era um atendimento particular, presencial ou depois em grupo online, agora virou um curso que pode atingir mais pessoas, inclusive você, ok, pessoas queridas? Então é isso, beijos da Agatha e até mais!